Mas afinal, o que é esse tal de empreendedorismo? Você sabe dizer? Eu vou ler para você a definição de empreendedorismo segundo a Wikipédia. Empreendedorismo é o processo da iniciativa de implementar novos negócios ou mudança em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovação e risco. Eu acredito que o empreendedorismo é muito mais fácil dar uma definição para ele, que para mim é a resolução de problemas, independente de qual que seja o problema. Se você trabalha numa empresa, você pode empreender dentro dessa empresa, que é o chamado intraempreendedor. Então você pode solucionar problemas, você pode administrar o seu cargo e assumir aquela posição sua como se fosse um negócio seu, como se fosse uma célula sua. E aí você transforma aquele seu ambiente, aquele seu cargo, em algo como se fosse um negócio próprio seu, mas você está trabalhando para outra pessoa. E você resolver os problemas do seu dia a dia, colaborando com a empresa, é empreender. Então, na minha concepção, o empreendedorismo é resolver problemas, é solucionar problemas. Seja ele, se você tem um problema pessoal na questão de finanças, você não tem dinheiro e você começa a comprar e vender algo para conseguir dinheiro, você está empreendendo na minha visão, porque você está solucionando o seu problema. Para mim, o empreendedorismo é muito mais fácil de você dar esse significado à questão de resolução de problemas. É você resolver um problema, independente de qual seja o seu problema. Você vai lá e empreende, você dá uma ideia, uma solução e trabalha em cima daquilo para que aquilo se resolva. Às vezes, você não vai conseguir resolver o seu problema sozinho. E aí entra a sua capacidade, a sua habilidade de trazer outras pessoas de fora, chamar parceiros, se for colegas de trabalho, para solucionar o problema junto contigo. Então, essa é a habilidade, na minha opinião, que o empreendedor tem que ter. Ele tem que ser um solucionador de problemas. Mesmo que ele não resolva sozinho, ele traga alternativas, mas consegue resolver aquele problema. Esse é o significado mais direto do empreendedor, é o resolvedor de problemas. E dentro do empreendedorismo, você sabia que tem alguns tipos de empreendedores? Eu vou dar uma olhada aqui. Existem alguns tipos de empreendedorismo, porém de todos eles, eu gosto de... Gosto não, mas eu prefiro trabalhar apenas com 3. Vou citar eles, né? Você tem o empreendedor inovador, o empreendedor de estilo de vida, o empreendedor social, o empreendedor serial. Você tem o empreendedor corporativo, o intraempreendedor que eu acabei de citar. Você tem o empreendedor de lifestyle, o de necessidade e o de oportunidade. Aqui, que nem eu tô falando contigo, eu gosto de mais de 3 tipos de empreendedores, que é o intraempreendedor, que é o de necessidade e o de oportunidade. Na verdade, para mim, todos eles são empreendedores, não importa qual tipo seja, mas é um empreendedor que ele resolve o problema. Mas eu prefiro destacar esses 3. É interessante a gente saber e conhecer, porque é uma definição, é o que o pessoal realmente coloca em escala. Eles definem, deixam tudo bonitinho, quadradinho, que são os seguintes. Você tem o empreendedor inovador, o empreendedor de estilo de vida, o empreendedor social, o serial, o corporativo ou intraempreendedor, que é o que nós acabamos de falar, o de lifestyle, o de necessidade e o de oportunidade. Mas para mim, eu vejo que assim, o empreendedor que você tem que dar mais foco, na verdade, é o intraempreendedor, o de necessidade e o de oportunidade. Na questão não é nem dar foco, mas é o que você tem que se atentar mais. Porque a grande massa, ela é CLT, certo? Então, se a grande massa, a grande força de trabalho, trabalha dentro de alguma empresa, trabalha como CLT, então você tem que olhar mais para isso, porque é onde você tem um volume maior de pessoas, você tem que levar essa informação para fomentar o empreendedorismo para essas pessoas. Porque tem gente que trabalha como CLT e não encara isso como sendo um negócio para si. Porque assim, veja, mesmo que você trabalhe para alguém, você simplesmente é empregado daquela empresa porque você está trocando o seu tempo, o seu conhecimento, sua habilidade por dinheiro. Mas você tem que ter a consciência de que você é o seu maior ativo, você é a sua empresa. Então, a sua imagem, o seu trabalho, o seu relacionamento, a forma como você lida com a situação,
a resolução de problemas realmente, que é você empreender dentro de um negócio, né, dos outros ou no seu próprio. Então, você assumir essa posição, e mesmo você tendo apenas um cargo, não menospreze isso. Incorpore isso e traga para si. Pegue isso para você. Eu te garanto que você vai fazer um trabalho melhor. As pessoas ao seu redor irão sim reparar isso. Algumas vão te apedrejar, algumas vão te enaltecer e você será reconhecido por isso. Isso é fato. Você será reconhecido pelo seu esforço. Se você realmente incorporar isso, a questão de ser um solucionador de problemas, você entregar mais do que é pago, você trabalhar de forma efetiva, você trabalhar de forma econômica, que eu falo é você realmente pensar como dono da empresa e economizar os recursos da companhia. Aqui eu vou dar um caso, teve uma empresa que eu trabalhei, uma época, e eu trabalhava no departamento de engenharia, né? E eu dava fazer uma ponte pro pessoal da linha de produção. E sempre quando eu descia na linha de produção, tinha parafuso, tinha arruela no chão, tinha porca. E era o pessoal que montava, o pessoal não tava nem aí, deixava cair no chão e não pegava. Era lixo, né? E querendo ou não, eu comecei a conscientizar a galera, pegava do chão, colocava de novo na caixinha. Eu comecei a trabalhar junto com os estagiários da linha de produção, conscientizando eles para que eles monitorassem e começassem a incentivar a galera. E assim, pô, caiu uma porca, caiu uma arruela, caiu um parafuso, por menor que seja o item, pega e põe de volta na caixa para ser usado, porque isso daí é desperdício. Você fala assim, mas é uma arruela. Ah, tudo bem, uma arruela não faz diferença. Mas quantas arruelas dessa a pessoa não derruba num dia? E quantos todos que trabalham na linha de produção não derrubam e passam desapercebido? Isso impacta no quê? É uma cadeia. Isso vai impactar no preço final do item, que vai impactar diretamente no consumo. Aí você, que é o montador ali naquela produção, você consome aquele item daquela empresa, no final você vai pagar mais caro por um item que você poderia estar sendo um colaborador para não fazer com que aquele item subisse. Lógico, aqui eu dei um exemplo talvez pequeno, simples, mas realmente é isso, porque começa a impactar nos custos, entendeu? Então seja esse agente de transformação, independente de onde você esteja. Então, mesmo você sendo um intraempreendedor, trabalhando como CLT, você pode empreender sim. E eu te garanto, e isso fará uma total diferença para ti, porque você será reconhecido. Se você estiver fazendo e não for reconhecido, aí é hora de você talvez alçar novos voos e procurar um outro emprego, um outro trabalho, ou partir para a carreira solo. Mas sim, que o reconhecimento vem, isso é fato. Então, esse é o empreendedor, que é o intraempreendedor, que trabalha dentro de uma organização de terceiros. O empreendedor de oportunidade. O empreendedor de oportunidade, ele é quando você tem uma preparação um pouco maior. Um exemplo disso você já trabalha em algum emprego, você tem lá o seu emprego certinho, você é CLT, você recebe seu salário, tudo, você faz o que tem que fazer. E aí você realmente vê uma oportunidade, ou no segmento que você trabalha, ou fora em algum lugar. Você vê que algo ali pode ser rentável, pode dar dinheiro, você pode fazer diferente. E aí você, mesmo trabalhando, você já começa a estudar aquela possibilidade, você já começa a analisar, fazer pesquisa, você já faz levantamento de dados. E aí você tem tempo hábil para fazer um plano estratégico, elaborar um plano de negócio, justamente estruturar todo o negócio antes de você começar a implementar. Você consegue fazer testes, lógico, talvez você vai ter um tempo mais escasso ali, porque você já tem um trabalho CLT, ou não, enfim, aí depende muito de cada um. Mas o grande lance do empreendedor de oportunidade é esse que ele vê uma oportunidade em algo e, na verdade, ele não está realmente necessitado, talvez, passando alguma necessidade, aquilo ali não é vida ou morte para ele. Ele vê uma oportunidade e ele acredita que talvez seja rentável. E aí ele faz todo o levantamento possível, levanta dados, busca informações e faz uma estrutura, ele planeja, ele calcula, já faz a estrutura do negócio ali no papel, tira as ideias da cabeça, coloca no papel e justamente faz todo esse planejamento para começar do jeito certo, estruturado, com um plano de negócio, você tendo uma visão macro, começar
a trabalhar dentro das áreas micros e desenvolvendo aos poucos o negócio, né? E se você já trabalha como CLT, por exemplo, até quando o seu negócio fica maduro, você sai e fica no seu negócio direto. Esse é o de oportunidade. O de necessidade, ele é um pouco mais complicado na minha visão, porque geralmente o de necessidade é aquele que, desculpa a expressão, mas quando a água bate na bunda que você vai correr atrás, né? Então, é aí que você se mete, talvez, em muitas furadas, porque quando você está precisando muito, na situação, geralmente é a situação financeira, né? Quando você está precisando muito de grana, você está sem trabalhar já tem um tempo, seu aluguel está vencendo, você já não tem mais o que fazer, né? Você já está preocupado e não consegue ver uma solução. Aí você parte para qualquer coisa, digamos assim. A primeira oportunidade, a primeira coisa que aparece na sua frente, você abraça. Não que esse seja o pior, mas para mim esse é o que você precisa ter uma cabeça muito mais equilibrada e firme. Porque assim, você já tem uma situação desfavorável, com um problema muito forte, muito latente. E aí você precisa dar uma solução para esse problema. E querendo ou não, você começar a empreender, o resultado não sai da noite para o dia. Muitas vezes ele leva tempo, demora anos às vezes. E você tem toda aquela carga, aquela pressão que você precisa resolver, você precisa dar um jeito rápido. Às vezes você tem filho, família, você tem credores te cobrando, e você precisa girar a roda, girar a engrenagem. E aí qualquer coisa que aparece, você mete a cara. E nessa de meter a cara, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é porque você tá fazendo. Você não tem tempo de ficar desanimado, ficar se cobrando. Você tá fazendo, você tem que fazer, você tem que agir e fazer, e fazer, e fazer. E aí, se você é uma pessoa que começa a pensar um pouco mais, é uma pessoa mais pensante, que você começa a buscar informação, você começa a fazer, você vê onde você tá errando, começa a acertar, vê onde tá errando, começa a acertar, e vai melhorando o seu negócio. Com o tempo, você vê que talvez aquela escolha daquele negócio não foi muito boa. Porque justamente você foi empurrado para aquilo na necessidade. Você não teve uma oportunidade de pensar, de trabalhar todo um planejamento mais sossegado para montá-lo. Você foi forçado a ir para aquilo. E com o tempo, com o caminhar, pode ser que outras possibilidades vão abrindo para ti e você mude o seu negócio. Então, eu acredito que assim, o de necessidade, talvez ele seja o mais crítico, porque você acaba sendo forçado por uma situação, mas se você tiver realmente a sagacidade, continuar de ver onde está errando, continuar aprendendo, continuar implementando, melhorando, com certeza para mim ele é o melhor, porque você está sentindo na pele, na prática, você está sentindo a dor ali na carne do que é realmente empreender. Porque assim, durante a oportunidade você consegue fazer todo um planejamento, você tem toda uma questão mais tranquila. E a gente sabe que na prática a teoria é completamente diferente. Então, na hora que você está em campo, na hora que você está na batalha, na trincheira, você vai ver que realmente segurar o fuzil e sair correndo é complicado, né? Então é lá na prática que você vai conhecer os problemas. Então, para mim, o de necessidade, que é o cara que mais sofre, mas também é o cara que mais vai dar certo se ele conseguir vencer todas essas etapas de começo. E essas etapas de começo, eu vejo que não é nem a questão de habilidade, a questão de técnica, a questão de conhecimento. A maior dificuldade para mim nesse caso é aqui, ó. É a sua mentalidade. É você justamente dominar a si. Porque constantemente você vai estar sendo martelado por você mesmo na sua cabeça. Você vai estar se chicoteando, vai criar várias dúvidas e isso pode ser que te pare. Por isso que muitos aí quebram, não continuam a jornada, porque eles se cobram demais até que chega uma hora que desistem, não aguentam. Então, empreender é você resolver problema, põe isso na cabeça. É você resolver problema, independente de qual problema seja. E aí, os três que eu acredito que sejam para mim, os que é melhor dar foco, são esses, que é o intraempreendedor, o de necessidade e o de oportunidade. Como eu disse, dos três, para mim, o de necessidade é o mais complexo e o mais difícil que existe, porque ele requer uma mentalidade muito forte.
O de oportunidade, ele é o mais tranquilo, porque você já tem uma certa estabilidade. Provavelmente, você começou como um empreendedor de necessidade, provavelmente você começou sendo um empreendedor de necessidade, ou até mesmo você começou sendo um empreendedor, intraempreendedor, e no meio do caminho você encontrou oportunidades para justamente começar um novo negócio, ou desenvolver um novo produto, enfim. Só que se você já passou por algum processo, você já tem um pouco mais de conhecimento, é muito mais fácil você partir pro empreendedorismo de oportunidade, porque você já sabe o que funciona, você já sabe como que é os passos, então você consegue fazer uma estrutura melhor para dar seguimento. Então, esses são os 3 que eu mais acho interessante focar. Os demais empreendedor inovador. Cara, você sendo um intraempreendedor, um empreendedor de necessidade ou de oportunidade, você pode ser um empreendedor inovador. O empreendedor de estilo, a mesma coisa, você pode ser um empreendedor de estilo de vida, empreendedor social, independente de qual modalidade, de necessidade ou de oportunidade, você pode ser o social também. O serial, que é várias outras, empreender em vários negócios, em vários segmentos diferentes ou mesmo. Então, assim, independente de todos esses, eu acredito que esses 3, como eu falei, bato firme na tecla, que é o intraempreendedor, que é você realmente empreender na empresa dos outros, que a maioria das pessoas levam apenas como um emprego, não como um trabalho, não como assumir a responsabilidade e falar assim, eu tô aqui e eu vou resolver, essa célula aqui que eu trabalho é minha, entendeu? As pessoas levam só como um simples emprego e depois reclamam porque o colega de trabalho está sendo promovido e você não. O de necessidade, que é o que eu já falei, para mim é o mais difícil, porque a sua mentalidade, a sua cabeça vai te cobrar muito, vai te bater demais, então você tem que arrumar meios de manter a sua cabeça firme, forte no seu desejo. E o de oportunidade, que ele é o mais, na minha opinião, ele é o mais tranquilo, mas não desmerecendo, não deixa de ser nem um pouco fácil, né? Pelo contrário, qualquer tipo de empreendimento que você encare vai ser muito trabalhoso, né? Não é fácil, ele pode ser talvez simples em alguns casos, outros muito mais complexos, mas nenhum deles são fáceis. Então, se prepare, porque empreender é algo que realmente muda você. E na questão, não muda só a questão financeira, não. Muda muito a sua questão pessoal. Você tem que realmente se desenvolver. Que nem... Tá meio assim em alta essa palavra mindset, mudar o seu mindset, mas realmente você tem que mudar a sua mente. Não adianta. Não adianta. Se você não mudar a sua mente, você vai continuar fazendo as mesmas coisas, ter os mesmos hábitos. E se você se arriscar a empreender tendo uma vida medíocre, não querendo fazer o que precisa ser feito, fazer só o que você gosta, realmente você não vai dar certo no mundo do empreendedorismo em nenhum caso. Nem sendo um intraempreendedor, nem se arriscando o mundo afora. Então, se prepare muito mais a mente, trabalhe muito a sua cabeça, porque vai ser pesado. Só que eu te falo que é recompensador. O peso que você tem agora, a dificuldade que você tem agora, lá na frente, a vitória é certa e o caminho é gratificante. Então, aprenda a gostar do caminho. Maravilha, vou ficando por aqui. Hoje nós abordamos uma questão de tipos de empreendedor e o que é ser um empreendedor. Espero que você goste. Mande esse vídeo para alguém que você acha que está precisando, que está aí na iminência de empreender, mas está com dúvida. Comenta no vídeo. Se precisar de alguma ajuda, alguma informação, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais. O canal está aí embaixo, deixa um comentário que eu vou estar respondendo. E se precisar de alguma coisa, só você mandar uma mensagem para mim que eu vou ter o enorme prazer em te responder e com certeza te ajudar à medida do possível. Maravilha? Até a próxima!